Escola Bíblica, com o pastor Otoniel Pinheiro. Olá, gente amiga, gente querida, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é o pastor Otoniel Pinheiro. Estamos começando pela Rema FM 88,1, mais um programa Escola Bíblica no rádio. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, onde nós estamos promovendo a palavra de Deus, estudos bíblicos relevantes e importantes, curiosos, né, que trazem aí a curiosidade para o elevo espiritual de todo o povo de Deus. Você pode acompanhar também a nossa programação ao vivo, você que é do Rio de Janeiro, na 88,1, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 16 horas. Você pode ouvir a nossa programação também ao vivo pelo aplicativo. É só entrar na Play Store, baixar 88,1 ao seu lado em todo o tempo, e você vai baixar para o seu celular e ouvir em qualquer lugar. E você também, em qualquer lugar do mundo, pode ouvir a nossa programação pelo nosso site www.radioremfm.com.br, vai estar aí na descrição do vídeo. Aqui também você pode opinar, você também pode trazer as suas considerações nos comentários. Você pode entrar em contato conosco pelo 21 980805262, que é o WhatsApp da ACADECAP, que é a promotora deste programa, tá? A Academia Brasileira de Capelania e Teologia, com cursos de graduação e pós-graduação. Conheça a relação completa dos nossos cursos de teologia, capelania, psicanálise clínica, acessando o nosso site www.acadecap.com, ok? Estamos falando de uma série de programas sobre credos religiosos. E eu pretendo fazer aqui dentro da nossa programação, abordar o assunto com todas as denominações possíveis no Brasil e no mundo. E nós vamos estar falando hoje sobre os credos religiosos e principalmente o credo da Assembleia de Deus, ou a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. E vamos estar trazendo aqui também um ponto de vista histórico acerca dos credos religiosos. Os credos religiosos foram estabelecidos para preservar a igreja contra as heresias. O grande propósito de estabelecer um sistema de crença, né? Ou seja, um código bíblico na qual a igreja segue, a igreja prega e a igreja ensina, evitando com que heresias pudessem ser inseridas na igreja. Já na época dos apóstolos, nos seus primórdios, logo no início da igreja, já existiam muitas heresias, má interpretação das escrituras, né? E as escrituras ainda estavam sendo compiladas, né? Mas aquelas que já existiam, já havia uma má interpretação acerca da espiritualidade, acerca da graça de Deus. O apóstolo Paulo teve um trabalho tremendo com diversas igrejas neste sentido. E o objetivo de trazer para os irmãos é exatamente esta questão, é trazer a edificação espiritual para que você possa ser abençoado, para que você possa ser edificado e não só satisfazer as questões intelectuais, mas sobretudo espiritual, tá? Peço sobretudo para que você compartilhe com o maior número de pessoas e ore por este programa, para que Deus nos dê força, nos dê graça, para que continuemos fazendo a obra do Senhor, nosso Deus, ok? Muito bem, gente. A Assembleia de Deus no Brasil, ela criou um documento muito importante chamado a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, produzido pela CGD, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em parceria com a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é propriedade da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eles criaram um livro onde serve de apoio para os pastores, principalmente os pastores que estão em lugares longínquos, né? Em lugares onde ribeirinhos, no Nordeste, no Agreste. Então facilita muito para fazer ali a classe de novos convertidos, né? A própria instrução dos membros novos e antigos, e a ser utilizado também nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, que é muito importante, tá? A Assembleia de Deus, ela não tinha essa declaração de fé. Este documento foi produzido em novembro
2016, dado aqui, né? De novembro de 2016, na gestão do atual presidente das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o José Wellington pai. Hoje, a CGADB é dirigida excelentemente pelo nosso querido pastor presidente José Wellington Costa Júnior. Mas, na gestão do pai, houve um avanço, um crescimento, uma organização, né? A CGADB. Eu quero parabenizar até aqui neste programa a CGADB e a nossa convenção, Magna Convenção, e também aos presidentes e todos aqueles que elaboraram este grande cabedal. O presidente da comissão de teólogos para fazer essa declaração de fé foi o pastor Ezequias Soares, comentarista da revista da Escola Dominical da CPAD durante muitos tempos, foi consultor teológico da CPAD, um exímio teólogo, né? Isso desfaz toda, não somente por Ezequias, mas por Antônio Gilberto, por Gesiel Gomes, Napoleão Falcão e tantos outros que eu poderia citar aqui, que são teólogos renomados, respeitados, mostrando que a Assembleia de Deus também possui pensadores, possui teólogos que realmente estudam verdadeiramente a palavra de Deus, que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, e as pessoas às vezes colocam a Assembleia de Deus como uma coisa pejorativa, de povo ignorante. Isso já foi tempo, tá, gente? E é claro que em 1910, 1920, a composição da maioria dos cristãos que compunham esta denominação eram de pessoas leigas, eram de pessoas indoutas, eram de pessoas simples, né? Muito deles trabalhadores braçais, trabalhadores rurais, né? Mas ao longo do tempo a Assembleia de Deus cresceu muito a nível de estudo, a nível de preparo intelectual. Se você pegar a própria Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a maior editora evangélica do Brasil. É a maior editora evangélica do Brasil, não somente em números de livros, mas também em número de vendas e na qualidade do seu material. Se você pegar ali os teólogos das Assembleias de Deus, os livros compostos pela própria CPAD, que levam ali o selo da CPAD, você vai ver que são coisas maravilhosas, ok? Então, este documento foi importante, porque a Assembleia de Deus, até então, ela não tinha um documento completo, explicativo, tá? Condensado, explicativo e sistemático sobre as doutrinas. Ela tinha apenas o Cremos, né? Que é utilizado muito no Mensageiro da Paz, nas revistas da Escola Dominical, que são aqueles 16 pontos doutrinários. Eu vou falar sobre isso agora, para a gente depois falar sobre os credos, né? Então, 16 pontos doutrinários, que era desta consta ali no Mensageiro da Paz, é o sistema de crença que eu vou ler agora para vocês, né? O Cremos da Assembleia de Deus, como era nos seus compêndios. Com essa declaração de fé, que é um documento que tem aqui 120 páginas no seu total, tá? Tirando, é claro, as páginas de rosto, ali vai dar umas 118, 117 páginas de documento fantástico, com comentários históricos, teológicos corretíssimos. E nós podemos até dizer aqui, qualquer um dos teólogos pode investigar se o que está sendo dito aqui acerca da Bíblia, acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do homem, acerca do pecado, acerca da salvação, acerca da igreja, acerca das últimas coisas, são inverdades. E nós vimos aqui um grande ensinamento para todos nós. Então eu vou ler para você este documento, está aqui na minha frente, na página de número 11, né? Na página 13, o Cremos deste documento, Declaração de Fé. Este compêndio você encontra em livro também na CPAD, ok? Diz assim, olha, cremos, primeiro, na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Olha quanta coisa tem nesse primeiro tópico. Então, nessa série de programas que nós vamos fazer aqui, eu vou falar sobre um programa para cada tópico desse em especial. Eu estou lendo aqui todo o Cremos para você ter uma ideia do que nós vamos ver
e já falamos aqui em programas anteriores. Em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Aí tem diversos versículos que compõem essa segunda etapa. No terceiro tópico, diz assim, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Quarto tópico, cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. No quinto tópico, cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Sexto ponto, na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Sétimo, cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Oitavo ponto, cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e a todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. O nono é o seguinte, nós cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Décimo lugar, cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. No 11º lugar, nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Nós cremos também no 12º ponto, na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que foi útil. 13º, nós cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas, a primeira invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, a segunda visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. E aí tem vários versículos sobre isso. Nós vamos falar depois, nos próximos programas, acerca de cada um desses tópicos, tá? No 14º, cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. No 15º, cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenal e os que no final desta época estiveram vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. E no 16º, nós cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre o homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Isso está lá no 16º ponto do que cremos. Isso é a crença da Assembleia de Deus. Então, em todos os seus escritos, em todas as suas revistas das escolas dominicais, em todas as edições do Mensageiro da Paz, que é o veículo de informação do jornal mais antigo da CPAD, você encontra o cremos. E era somente isso que a igreja tinha, somente essas definições. Em cada tópico desse aqui tem um versículo, né, que afirma aquilo que se crê, ok?
Agora, nessa declaração, nesse documento que está aqui em minha frente, aqui na tela do computador, ele traz uma explicação acerca disso, ok? Então nós vamos ficando por aqui no programa de hoje, prometendo voltar no próximo programa para falar um pouco do elemento histórico dos credos religiosos. Nós vamos entender como aconteceu os credos religiosos a partir do credo dos apóstolos, que foi o primeiro, do segundo século. Depois veio o credo da igreja, antes dela se tornar a igreja católica. Depois vem o credo da igreja católica e depois vem os credos da igreja protestante. Então vamos falar da diferença entre elas e do elemento histórico, cronológico que aconteceu em série, para que você possa ter uma compreensão da importância da declaração de fé. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.